Você tem que ser expert em computador, responder os e-mails, fazer conexões no telefone, fazer conexões agora pelo smartphone. Você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar sempre na crista da onda para ser pós. E há uma pressão sobre nós em relação a isso. Se você diz assim: eu estou em casa descansando. Não, mas para que descansar? A gente precisa agitar, precisamos fazer coisas. O ativismo tomando conta da nossa vida, inclusive em relação à religião. Passamos os dias da semana inteiros dentro da igreja. Não estou dizendo que isso não é correto ou que é errado, mas a questão é que muitas vezes isso não é por paixão por Jesus, mas é por ativismo. E nós pastores corremos um risco tremendo, né, pastor Fábio? Porque se nós não pararmos, nós entramos no pós e perdemos o espírito. Essa semana eu parei tudo, desliguei meu telefone e fui para o monte orar. É muito difícil fazer isso. Eu confesso que é muito difícil fazer isso, porque as necessidades são sempre urgentes. Mas vamos lá. As características da pós-modernidade podem ser resumidas em alguns pontos: propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas, colonização do universo pelos mercados econômico, político, cultural e social, celebração do consumo como expressão pessoal, ou seja, eu sou aquilo que eu tenho, não aquilo que eu verdadeiramente sou, pluralidade cultural, polarização social devido aos distanciamentos acrescidos pelos rendimentos, falência das metas narrativas emancipadoras como aqueles propostos pela Revolução Francesa. Nós somos a sociedade em crise de pensamento. Os nossos jovens não pensam mais. Eles têm tudo embutido nos programas e aplicativos do smartphone. A sua ideologia é vazia, baseada nos filmes de Hollywood. Os seus pensamentos são influenciados pelas músicas dos popstars que estão aí na mídia, do movimento, da última onda, da última música que foi lançada ontem. A sandália da menina amanhã já é ultrapassada, ela quer outra. Da mesma forma que a camisa do menino, e tudo isso faz parte do movimento que forma a nossa forma de viver, a nossa cosmovisão e a nossa forma de lidar com a sociedade, com a vida e com o mundo. Nós somos essa geração. Em outras palavras, a pós-modernidade tem predomínio do instantâneo, da perda de fronteiras, gerando a ideia de que o mundo está cada vez menor através do avanço da tecnologia. E estamos diante de um mundo virtual, imagem, som, texto em uma velocidade instantânea. No campo urbano, a cidade é vendida aos pedaços porque nela há caos, desordem, padrões de diferentes graus de complexidade, o efêmero, o fragmentário, o descontínuo. Mudaram-se os valores, é o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz, o individualismo, equivalem. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada. Tudo é descartável, desde copos até maridos e esposas. Uau! As pessoas, quando casam, já casam pensando em separar. Os contratos de casamento tiveram até que mudar por causa dessa perspectiva social, porque os casamentos não duram quando se casam. Vocês viram ali a comparação da família moderna, da pós-moderna? Pai, mãe, filhos, um X. Homem, homem, mulher, mulher, adoção de crianças. Isso é o pós-moderno. O que está acontecendo no Brasil hoje? Lei da palmada. Você não pode mais disciplinar seu filho com a palmada. É agressão, você pode ser preso. Lei do aborto. Casamento homossexual. Tudo isso já existe nos países desenvolvidos há décadas. Na Alemanha, as adolescentes, elas têm o direito, e os meninos também, de levar os seus namorados para dentro do seu quarto, e os pais não falam nada, eles consentem, porque é uma prática cultural, no norte, no sul da Alemanha, no país inteiro. E as meninas com 15, 16 anos de idade já têm uma vida sexual ativa, com o seu namorado, que também é descartável. Eu estive na casa de um jovem, fiquei na casa dele por uns 2, 3 meses. Nesse período de tempo, pelo menos umas 4 ou 5 eu vi entrar no quarto dele. Inclusive uma menina virgem, como ele disse, de 18 anos de idade. Eu perguntei, e o pai dela? Eles sabem que ela está aqui. Eles sabem que ela vai passar a noite aqui? Sabem. Aqui na Alemanha é assim. E se essa menina engravida, ela tem plano de saúde, porque lá é obrigatório o plano de saúde, ela vai no médico dela, no ginecologista, e ela diz assim, eu não quero ter essa criança. Ok, assina aqui. Ela tem autoridade sobre o próprio corpo.
pratica o aborto muitas vezes sem os pais saberem. Sociedade pós-moderna. E isso está chegando aqui de uma forma muito rápida. E a nossa sociedade está assimilando essa cultura, porque é a cultura do pós-modernismo, é a cultura ocidental, é a cultura que domina o mundo. Mas aonde eu quero chegar por causa do tempo? O pensamento pós-moderno é o formador de opinião que vai propiciar o governo do anticristo. Esse pensamento, a cosmovisão, ela está se tornando coletiva em todas as nações da terra, para que quando o anticristo vier não haja discordâncias. Por que as ditaduras mundiais estão ruindo? Por que as ideologias do governo são essas que nós temos visto hoje acontecer? Uma opinião está sendo formada coletivamente. A televisão, a mídia, a internet é o meio, o veículo de comunicação para impregnar na mente humana. Uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Nós temos assimilado a mentira há algumas décadas. Os nossos filhos não têm mais dificuldade de ver demônios, porque eles já veem demônios há muito tempo nos jogos eletrônicos. Essa geração não tem dificuldade de lidar com o sobrenatural das trevas, porque ela já tem lidado há muito tempo com o sobrenatural das trevas, através dos filmes. Filmes como Constantine, quem já viu? Filmes como Matrix. Eu estava na graduação, na época que Matrix foi lançado, o primeiro filme, e a gente teve que fazer um trabalho de matéria sobre o filme, e eu fiz uma relação entre o Neo como Jesus Cristo e aquele negão que discipula ele como João Batista. A professora ficou louca: da onde você tirou isso? Olha, eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Ela, cara, que pegada, tem tudo a ver. E aí eu fiz o trabalho de apresentação na sala, todo mundo ficou louco com aquilo, porque é realmente essa a realidade. O que era a Matrix do filme? Vocês assistiram a trilogia? É um governo paralelo que existe, que manipula tudo que acontece na Terra. O diabo tem em suas mãos uma marionete, ele controla as mentes humanas. Os presidentes das nações são controlados pelo pensamento das trevas. As decisões de governo, elas não são levadas como no Velho Testamento aos profetas, mas são levadas aos gurus. Lula, quando estava no governo, ele foi até a África, e aquilo foi noticiado como um ritual, mas aquilo ali foi um fechamento de corpo. Por que ninguém pega aquele barbudo? Por que o mensalão passou batido, ele não sabia de nada e nada acontece, quando o Collor foi impeachmentado por causa de um carro, Elba? Por que o PT está conseguindo fazer tudo o que está fazendo? Existe uma mente por trás disso, existe um sistema por trás disso. Quem já leu o livro, né, eu me aprofundo bastante na questão do sistema mundo. Quem não leu, leia, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, para você entender as nuances de atuação desse sistema na mente humana, nos governos mundiais, e por que isso realmente é o caminho, o mecanismo pelo qual o anticristo vai poder governar, quando todos tiverem o mesmo pensamento, a mesma ideologia, a mesma filosofia de vida e a mesma cosmovisão. As coisas ainda só não aconteceram porque existe uma cosmovisão diferente na Terra, que é a cosmovisão da igreja. Enquanto eu e você estivermos aqui, ele não pode reinar, porque nós somos o governo ainda dessa terra. Jesus diz assim: eis que vos dou o poder e a autoridade. Quando Jesus ele sobe pelo Espírito da ressurreição, ele ressuscita, ele transfere para a igreja essa autoridade, essa chave, esse domínio, esse governo, que o Senhor, através da cosmovisão profética, ele está restaurando a noiva, a igreja, nesses últimos dias. Nós não somos dominados pelo sistema desse mundo, mas o nosso governo é do reino. Quem aqui assistiu aquele filme Nárnia? Nárnia foi escrito por um cristão, C.S. Lewis, um dos maiores apologetas da história da humanidade, um homem de Deus. Um dia você procura na internet o testemunho de vida desse homem. Nárnia nada mais é do que essa história que nós estamos vivendo. Nárnia é esse mundo. O leão é Jesus. Uma geração está sendo formada, um exército está sendo protegido, os 7.000 de Elias estão aqui, uma parte deles está aqui nessa manhã. Deus está conservando a nossa mente, Deus está conservando a nossa integridade espiritual, Deus está nos preparando para esses dias. Há dois polos, não é mais uma guerra fria, uma guerra quente está fervendo.
Satanás e os seus demônios estão alvoroçados, eles sabem que pouco tempo resta, o Cordeiro está vindo, eles podem ouvir o barulho dos carros, eles podem ouvir aquele que reina, aquele que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem marchando sobre os montes. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós somos os portais proféticos. O Rei tem entrado através de nós, o reino tem entrado no mundo através de nós. Satanás está louco, ele está endemoniado, irmão. Satanás está endemoniado, desesperado. Meu Deus, isso é forte. Porque Deus, Ele conservou para esse tempo algo que estava escondido debaixo dos olhos do diabo. Ele sempre está um passo atrás do eterno, nunca ele consegue alcançar. Jesus, quando nasceu, o diabo ficou: será que é, será que não é? Colocou no coração de Herodes: mata os meninos, e matou. Mas Jesus foi para o Egito, foi preservado. Ele esqueceu daquela história, morreu, outro veio, e Jesus foi vivendo, virou carpinteiro, 12 anos de idade, com os doutores da lei. E a Bíblia omite sobre a história de Jesus durante esse tempo todo, da adolescência até a maturidade. Quando aos 30 anos Jesus desce ao Jordão. Uau! Como Elias e Eliseu chegam ao Jordão. Jordão é lugar de profeta. Vocês hoje aqui vão passar pelo Jordão. Jesus chega lá no Jordão, um belo dia pela manhã, e de repente João olha para Jesus e diz: o que você está fazendo aqui? Não é para eu te batizar, mas é para você me batizar. Mas ele mesmo tinha dito: virá um depois de mim, que é muito maior do que eu vos prego o batismo com água, ele vos pregará o batismo com fogo, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. E Jesus diz: João, deixa, é necessário que aconteça assim. Jesus desce as águas, Jesus sobe das águas, os céus se abrem, o Espírito vem e uma voz diz: esse é o meu Filho amado, que eu guardei na eternidade. Esse é o momento da minha igreja. Esse é o Filho amado em quem minha alma tem prazer. Ali Jesus foi revelado o plano eterno de Deus, que estava encoberto de geração em geração, que estava entre os homens 30 anos. Satanás não viu. Assim como ele não está vendo o que está acontecendo na nossa vida, ele não está vendo o que Deus está forjando dentro de nós, ele não está sabendo da geração profética que o Senhor está levantando nesses dias, dos 7.000 que não se corromperam, conservados para essa última hora. Quando Jesus é levantado, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás, faz o que você tem que fazer. E ele fez. Depois de 40 dias, Jesus tem fome. Satanás se apresenta a ele e diz assim: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, porque sabia que no físico ele estava faminto depois de 40 dias sem comer. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois vem a tentação ao nível das emoções, quando ele diz: atira-te desse monte abaixo, porque está escrito ao seu respeito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, no nível do seu espírito, da sua vaidade, do seu orgulho, a mesma que Satanás caiu quando estava no monte da adoração, porque não tinha as 3 pedras: humildade, simplicidade, lealdade. Levou ele no pináculo do templo e diz: todos os reinos da terra eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Somente ao Senhor seu Deus se prostrarás e prestarás culto. Satanás bate em retirada, mas agora ele sabe que o plano eterno está entre os homens. Satanás procura de todas as formas lançar a mão de Jesus e matá-lo, mas ele não pode. Por várias vezes diz: não era chegada até o dia da ceia, em que Jesus pega do pão e do cálice, reparte com os seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós, e esse é o sangue da nova e eterna aliança. Nesse momento Jesus faz uma aliança com o gênero humano, com a raça humana. Uma história se descortina de Adão e Eva até aquele dia. Todos os homens são cobertos por esse momento profético. Nesse momento Jesus faz essa aliança e ele assume a condição que Isaías já tinha profetizado 700 anos antes, lá em Isaías 53.
que Ele levou sobre si os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Jesus assimila, Ele assume a condição humana. Em menos de 24 horas, Satanás prende Jesus, porque Jesus mesmo deu esse direito. Naquela noite Jesus é preso, é espancado, e nós conhecemos a história. E ele vai para a cruz e ele morre, mas ele desce até as profundezas do inferno, pisa na cabeça do diabo e toma dele a chave da morte do inferno, e ele transfere essa autoridade, esse poder e esse governo para a igreja. Enquanto a igreja estiver nessa terra, o anticristo não pode governar. Nós impedimos a atuação dele, nós somos o governo dessa terra. Chupa essa, Satanás. Você pode dar um aplauso a ele por isso? Ele não pode mais adorar, mas você adora. E quando ele estiver adorando, ele fica louco, porque ele não pode mais. Mas o Senhor levantou, trouxe Jesus para nos trazer essa redenção e essa condição. Cadê os adoradores do Senhor aqui nessa manhã? Você pode levantar suas mãos e dizer para Ele, da gratidão do teu coração: aleluia, aleluia, aleluia. Levanta suas mãos, querido, diga para Ele, feche seus olhos, diga para Ele: Jesus, obrigado, porque esse mistério oculto foi revelado a mim através do Teu Espírito Santo, porque eu faço parte dessa igreja, eu faço parte daqueles que são redimidos e lavados pelo Teu sangue. Aleluia, aleluia, glória a Deus.